Eu sou um dos curadores da Casa do Saber. Queria aproveitar esse nosso momento, né, esse nosso encontro, para dizer, não sei se alguns já sabem, mas a Casa do Saber passou por algumas transformações nos últimos meses e, a partir de julho, tanto a administração da casa quanto a curadoria será a mesma, tanto da Casa Rio quanto São Paulo. Então, convido a todos para acessarem o site da Casa do Saber, para acompanharem a nossa programação e seguir a gente em todas as redes sociais, no canal no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, porque agora o canal todo oficial de transmissão da nossa programação será feito pela Casa do Saber, agora como única, né? Nosso encontro hoje será sobre, tem como gancho, né, o tema Como é envelhecer no Brasil. Nós temos como 3 convidados os maiores especialistas em suas áreas de atuação aqui para falar sobre esse assunto. Eu começo apresentando o Alexandre Kalash, que é médico gerontólogo, doutor em saúde pública pela Universidade de Oxford, presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil e co-presidente da Aliança Global de Centros Internais de Longevidade, que está presente em mais de 15 países. A juíza Andréa Pachá, juíza de direito, ouvidora do Poder Judiciário no Rio de Janeiro e membro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2007-2009, e escritora de 3 livros maravilhosos, que é A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça e Velhos São os Outros, todos publicados pela editora Intrínseca. E a antropóloga Miriam Goldenberg, pesquisadora do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, é doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional, colunista da Folha de São Paulo e autora de 30 livros, dentre os quais o mais recente lançamento, A Invenção de uma Bela Velhice, pela editora Record. Bom, a dinâmica do nosso encontro vai ser assim, cada um dos convidados terá 20 minutos para falar, para explanar sobre o tema. Em seguida, a gente vai abrir para as perguntas, que vão ser feitas direto no chat, e depois eu vou repassar para os convidados. Tá? A gente vai começar, então, com a Miriam. Miriam, o microfone é seu. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns à Casa do Saber pelos 15 anos. 15 anos que eu estou desde o início junto, já dei vários cursos com vocês. Quero dar parabéns por essa iniciativa de discutir um tema tão urgente e com referências tão importantes no Brasil e no exterior, como o Alexandre Kalash e a Andréa Pachá. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, apesar do tema ser tão difícil. Como é envelhecer no Brasil? Desde o ano de 2000, venho tentando responder essa mesma questão. Até 2015, escrevi 8 livros e incontáveis artigos sobre as minhas pesquisas sobre envelhecimento com brasileiros de mais de 60 anos, sempre comparando as experiências femininas com as masculinas. Mas eu não vou falar dessas pesquisas aqui hoje. No início de 2015, eu passei meses escrevendo meu memorial para a professora titular da UFRJ, na cadeira de Métodos e Técnicas de Pesquisa. Meu foco de então era a pesquisa que realizei com o apoio da FAPERJ e do CNPq, com 1.700 moradores do Rio de Janeiro, destacando os diferentes medos de homens e mulheres com relação à velhice, analisando por que as mulheres falam mais da invisibilidade social e da perda da aparência física, e os homens do medo da aposentadoria, da impotência, da dependência física. Buscando compreender por que as mulheres valorizam tanto a liberdade e a amizade na velhice e os homens a vida familiar e os propósitos de vida. Foi quando o acaso mudou o rumo da minha pesquisa. Eu estava fazendo compras em um supermercado em um sábado de março de 2015, quando eu vi uma mulher tocando piano. Eu e meu marido sentamos para escutá-la,
Durante 1 hora, ela tocou sem partitura dezenas de músicas clássicas, MPB, tangos, boleros e chorinhos. Como sou bastante tímida, eu fiquei só escutando. Mas meu marido insistiu muito que eu fosse falar com ela. Daí nasceu a minha amizade com Jet, de 93 anos. E nasceu também a pesquisa que desde 2015 eu venho realizando com 30 nonagenários e suas famílias. Logo conheci o marido de Jet, Canela, de 98 anos. Ele toca pandeiro em 2 grupos musicais, Telhado Branco e Selva. Jet me apresentou a sua amiga Nalva, de 93 anos, também uma excelente pianista. Elas acabaram de escrever 2 livros de memórias e poesias. E o Canela me apresentou ao seu amigo Guedes, de 98 anos. O Guedes tem uma memória fantástica e sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Lê rapidamente os livros sobre história do Brasil e do Rio de Janeiro, que eu escolho especialmente para ele. Faz contas difíceis de cabeça e adora conversar sobre política. Sua risada gostosa enche o meu coração de alegria. Nas noites de sábado, nosso programa favorito, até a pandemia, passou a ser ouvir o piano de Jet e de Nalva e encontrar os nossos novos amigos. Conhecer esse quarteto fantástico mudou o rumo da minha vida. O que seria apenas uma pesquisa acabou se tornando o meu projeto de vida. Jet me chama de escutadora dos velhinhos. Eu adoro ser chamada assim, mas a minha relação com eles vai muito além de uma escuta profunda e atenciosa. É uma conexão de muita reciprocidade e reconhecimento, de profunda admiração e de verdadeira amizade. Deste grupo inicial, eu fui conhecendo outros nonagenários como eles, ativos, alegres, amantes da música, curiosos e amigos. Desde 2015, eu acompanho a rotina de 30 nonagenários bastante diferentes em termos de classes sociais, profissões e estilos de vida. Sambistas, empregadas domésticas aposentadas, donas de casa, eletricistas, pintores, comerciantes, contadores, militares, professores, funcionários públicos, advogados, médicos, engenheiros e outros. Mas todos têm algo em comum: o amor pela música, uma curiosidade enorme e vontade de aprender coisas novas. Eles são viciados na leitura dos jornais e noticiários da televisão, são leitores vorazes de livros, praticam exercícios físicos, principalmente caminhadas, mas alguns nadam, correm e frequentam academias da terceira idade. Eles adoram exercícios de memória, como palavras cruzadas, caça-palavras, jogos de paciência. Eles comem e bebem de tudo, mas sem exagero. Costumam ir à missa, que agora assistem pela TV, e têm muitos amigos para conversar, passear e dar risadas. Eles não desperdiçam tempo com bobagens, brigas ou reclamando da vida. Eles saboreiam o tempo. O tempo, para eles, é uma riqueza, um capital. Muitos já me disseram: sou um sobrevivente. Todos os meus amigos, irmãos e primos já morreram. Preciso aproveitar muito bem o tempo que me resta. Uma coisa curiosa é como a ida ao supermercado, às vezes 2 ou 3 vezes por dia, não é apenas para fazer as compras necessárias, mas também um passeio e um ponto de encontro de amigos, ou até mesmo para fazer novos amigos, como aconteceu comigo. Dos 11 homens, 6 são casados e 5 são viúvos. É interessante porque desses viúvos, 3 têm namoradas. Das 19 mulheres,
5 são casadas e 12 são viúvas, e nenhuma tem namorado. 3 homens ainda trabalham, um como médico, outro como pintor e outro como comerciante. Todos têm filhos, de 1 a 9 filhos. Em média, são 4 ou 5. 4 deles já perderam seus filhos de câncer, de infarto, de acidente, e 6 cuidam, são os cuidadores dos filhos que têm câncer, depressão e alcoolismo. Metade ajuda financeiramente os filhos e netos. 11 moram com os cônjuges, 8 moram sozinhos, e 5 moram com os filhos, e 6 com pessoas que não são da família, cuidadoras, ajudantes ou acompanhantes. Com a pandemia, nossos encontros semanais foram bruscamente interrompidos, assim como todas as atividades que eles costumavam fazer diariamente fora de casa. Por isso, desde 15 de março de 2020, por telefone, estabelecemos uma nova rotina. Com quase todos, eu falo pelo menos uma vez por semana. Com 2 deles, que se tornaram os meus melhores amigos, eu falo todos os dias. O Guedes, de 98 anos, e a Thaís, de 95. Ricardo, olha que interessante. Eu conheci a Thaís na Casa do Saber, em 2013. Ela foi a minha melhor aluna em um curso que eu dei sobre a bela velhice. Ela anotava tudo que eu dizia e adorou quando aprendeu a arte de dizer não. Eu tenho que aprender a dizer não, ela dizia para mim. Desde então, ela já fez vários cursos comigo na Casa do Saber e foi a todos os meus lançamentos de livros. Ela tem 9 filhos, 18 netos e 9 bisnetos. E uma vida muito ocupada, dando atenção e cuidando de todos eles. Mas não deixa de me ligar todos os dias para fazer a nossa troca de palavras e ler pensamentos de Clarice Lispector, Mário Quintana, Fernando Pessoa e muitos outros. Já que não dá para contar aqui como é a minha rotina na pandemia, com os 30 nonagenários, vou dar o exemplo do dia 15 de maio, que foi o dia de aniversário de 98 anos do Guedes, que é o meu melhor amigo. Como todos os dias, às 6h30 da tarde, ele me ligou e disse com a sua voz animada e carinhosa: "Boa noite, minha amiga." Primeiro ele cantou uma música para mim, como faz todos os dias. Nesse dia, ele cantou um pupurri que encheu a minha alma de alegria. Começou com "Vai devagar, devagarinho." Seguiu com "Canta, canta, minha gente." Depois foi "Deixa a vida me levar." Para seguir com "Meu pequeno cachoeira." E terminar com "Como é grande o meu amor por você." Depois nós fizemos o jogo de anagramas que eu inventei para alegrar nossas conversas diárias e estimular nossa memória. Ele fez 8 anagramas com a palavra teimar. Teriam, tremia, tramei, retiram. E mais 87 palavras com a combinação das letras de teimar, como matei, Marte, time, meta. Com a palavra pátria, ele fez 6 anagramas. Paraty, pirata, pitara, raptar e partir, apitar, e 58 palavras. Praia, prata, apta, tapa. Ele é invencível no nosso joguinho de palavras. Veio então um momento de ilustração pandêmica, como ele apelidou o nosso grupo de estudos sobre os Lusíadas. Ele recitou 2 estrofes sobre o gigante Adamastor e eu li uma adaptação atualizada que encontrei na internet. Já estamos quase terminando as 1102 estrofes de Camões. Eu morri de rir quando ele desabafou o seu repertório de xingamentos
contra os imbecis, energúmenos, mentecaptos, criminosos, mentirosos, covardes e outros que eu não posso dizer aqui. Mas ele chegou à conclusão de que nenhum palavrão é suficiente para xingar um ministro que diz que o maior problema do Brasil é que todo mundo quer viver 100 anos. Todos os dias, ele procura nas entrelinhas dos jornais alguma notícia positiva sobre as vacinas para alimentar a minha esperança de que esse pesadelo vai ter um fim. Mas ontem, quando eu perguntei alguma notícia boa, ele respondeu: não, nenhuma notícia boa. Nada, nadinha. Não vi nem li nada que melhorasse a nossa esperança. Infelizmente, nenhuma esperançazinha. Não tenho só histórias de superação e de adaptação à nova realidade para contar. 2 dos meus nonagenários morreram de Covid. Idéquio, um eletricista baiano de 93 anos, e o sambista Nelson Sargento, de 96 anos. Meu marido, poucos meses antes da pandemia, gravou 3 horas de depoimento de Nelson Sargento para o documentário Mestres do Samba. O sambista havia chegado de uma turnê de sucesso pelo Japão e planejava fazer outra em 2020. Na semana passada, Eulina, de 93 anos, esposa do Guedes, foi parar no hospital com vômito e diarreia decorrente de uma crise de pânico com a situação trágica do país. Jete, minha amiga, sofreu um tombo no mês passado, quebrou o fêmur. Está de cadeira de rodas. Canela, aos 98 anos, teve Covid. Está se recuperando. Eles, que sempre moraram sozinhos e se orgulhavam de serem autônomos e independentes, hoje dependem do cuidado de profissionais e da filha. Os 2 sempre me disseram que não têm medo da morte, mas que têm muito medo de ficar independentes. A dependência para eles é uma espécie de morte simbólica. Como vocês bem sabem, a realidade da grande maioria dos velhos brasileiros é muito pior do que a dos meus nonagenários. Raríssimos brasileiros chegam aos 90 anos com tanta lucidez, vitalidade e saúde. Na verdade, pouquíssimos chegam aos 80, 70, 60 anos assim. Além disso, as casas brasileiras escondem uma brutal violência física, psicológica e verbal, abuso financeiro, negligência, falta de cuidados básicos de higiene e de saúde, maus tratos e abandono dos mais velhos. As denúncias pelo Disque 100 cresceram 500% durante a pandemia. Só no primeiro semestre de 2021 foram registrados mais de 33,6 mil casos de violência contra os velhos. Mas a realidade é muito mais assustadora, pois a maioria dos velhos tem medo e vergonha de denunciar seus agressores, os próprios filhos, em mais de 50% dos casos, além dos netos, cônjuges, genros e noras. Apesar dessa situação dramática, de 2010 a 2020, o número de nonagenários no Brasil dobrou, passando de 455 mil para 856 mil. Segundo o IBGE, a previsão é que eles cheguem a mais de 5 milhões em 2060. Cresce também o número de nonagenários ativos, lúcidos e independentes, como mostrou a matéria da revista Veja dessa semana, em que 4 dos meus nonagenários são protagonistas. Nobolo, de 96 anos, Neuza, de 91, Nalva, de 93 e Davi, de 92. Tenho a certeza de que os nonagenários que eu estou pesquisando podem contribuir para mudar o olhar sobre a velhice e provocar uma reflexão sobre tudo que ainda precisa ser feito
para que os brasileiros tenham o direito não só de envelhecer, mas de viver com mais saúde, dignidade e autonomia. Está muito difícil ter alguma esperançazinha no Brasil de hoje, como disse Guedes. Mas eu sempre penso, se os meus melhores amigos de quase 100 anos estão lutando com todas as suas forças para sobreviver e se adaptar a uma cruel realidade, eu não tenho o direito de parar de remar. Se eles estão enfrentando essa calamidade com uma coragem admirável, não posso me afogar no pânico, depressão e desesperança. O psiquiatra judeu Viktor Frankl, que foi prisioneiro de 4 campos de concentração, de 1942 a 1945, e perdeu a esposa grávida, os pais e o irmão assassinados pelos nazistas, me ensinou que, mesmo em circunstâncias trágicas, ninguém pode nos roubar a liberdade de escolher a atitude que podemos ter frente ao sofrimento inevitável. Frankl, que viveu até os 92 anos, mostrou que é fundamental ter um projeto de vida para conseguir sobreviver física e emocionalmente em tempos de horror. Escutar, conviver, compartilhar muitas horas dos meus dias com os meus nonagenários e, principalmente, aprender com eles a construir a minha própria bela velhice é muito mais do que uma pesquisa. É o meu projeto de vida. Eu vou terminar, então, com a epígrafe do meu novo livro, A Invenção de uma Bela Velhice, que o Ricardo mostrou para vocês. Como escreveu Simone de Beauvoir, determinados homens e mulheres, por terem projetos de vida e uma vida mais ativa, criativa e independente, podem ajudar a revelar os caminhos para a construção de uma bela velhice. Apesar de não serem numerosos, os seus exemplos de vida são importantes e reveladores de como é possível aprender a envelhecer de uma forma mais autônoma, digna e saudável. Obrigada. Lindo, Miriam, lindo. E eu acho que a única complementação que eu posso fazer nesse momento é, depois de 2 dias e meio intensos lendo seu livro, é esse lado, vamos tentar olhar não só para as coisas ruins, mas também para o que de positivo a gente pode trazer desses projetos, né? Desse nosso projeto para uma bela velhice, né? Eu acho que o seu livro, ao mesmo tempo que ele mexeu muito comigo também, porque eu olhei e falei, meu Deus, eu não fiz um projeto ainda para uma bela velhice. E a gente tem todo esse contexto que não dá para a gente, não dá nenhuma chamazinha para a gente ter uma esperançazinha de melhora, complica um pouco a situação. Eu acho que a palavra de ordem no momento é resistência, é resistir ao máximo que a gente puder com os nossos projetos e torcer para essa onda nefasta passar logo, né? Acho que é o que eu poderia contribuir com essa sua fala extremamente emocional. Obrigado, Miriam. Obrigado. Obrigada, Andréia, Ricardo. você é a próxima? Obrigada, Ricardo. Boa noite a todas e todos. Foi muito bom te ouvir, Miriam, e para mim é sempre um prazer enorme participar de qualquer encontro para cuidar das velhices, que eu acho que velhice a gente precisa começar a conjugar no plural, porque são múltiplas e são muitas, e com Alexandre Kalash, que é um profissional que eu admiro profundamente e que a admiração por ele precedeu ao nosso encontro. Kalash era minha referência teórica antes de eu o conhecer pessoalmente. E eu vou começar lendo um depoimento, que é um depoimento de ficção, que eu escrevi em um livro chamado Velhos São os Outros,
e que vem da voz do João, que tem 82 anos. E João diz assim: claro que algumas vezes eu sinto medo, é natural. Normalmente acontece nas madrugadas. É a hora em que os macacos costumam pular na minha cabeça. Nunca tive sono leve, ao contrário, batia na cama e dormia até o dia seguinte. Agora durmo tardíssimo e acordo antes do amanhecer. Bem que minha mãe dizia que velho dorme pouco. O medo não é racional. Nenhum medo é. A morte não chega na velhice. Aprendi isso muito cedo, quando perdi meu filho, ainda adolescente, em um acidente de carro. O que chega na velhice é a lembrança diária de que o fim se aproxima. Não consigo mais fazer nenhum plano de longo prazo. Quando me convidam para uma viagem para daqui a uns 6, 7 meses, embora eu não fale, penso: será que eu vou estar vivo para viajar? Será que alguma doença vai me derrubar? Tem uma novidade que descobri há pouco tempo que tem me ajudado a controlar a ansiedade silenciosa. Pensar em um dia de cada vez. E como tem sido prazeroso acordar e poder escolher diariamente o que eu vou fazer para me ocupar, para me alegrar. Enquanto eu distraio a morte, acho que ela se esquece de mim. Mesmo com medo, vez ou outra me assombrando, é um prazer enorme me sentir vivo e viver a intensidade de cada minuto. No ano passado, meu neto foi estudar fora do Brasil. Ia passar 6 meses. Quando ele me abraçou, comecei a soluçar, chorei muito. Não era de tristeza porque ele ia ganhar o mundo, era medo. Medo de morrer e não ver mais a carinha dele. Mês passado ele chegou de volta. Isso é antes da pandemia, tá, gente? Então eu me dei conta de que, apesar de não controlar a vida, ela tem sido muito generosa comigo. O que tento agora é controlar o medo, para viver ainda melhor. Eu trouxe esse depoimento do João, que aos 82 anos revela o medo que sente diante da morte, porque quando o Ricardo me convidou para pensar e refletir sobre como é envelhecer no Brasil, eu comecei a imaginar como é envelhecer em qualquer lugar do mundo e sob qualquer circunstância. E percebi que envelhecer no mundo ou no Brasil é um pesadelo de proporções similares. Recentemente, há 2 semanas, a OMS revela que há um estudo para classificar a velhice como doença, confinando os idosos e os que envelhecem a um padrão identitário, que é uma forma de exercício de poder e de controle econômico. Felizmente, e tomara que o Kalash fale sobre isso, há uma reação muito grande de quem estuda o envelhecimento a resistir a essa forma perversa e cruel de tratar a velhice. E se nós pensássemos em como é envelhecer no Brasil, se também chegássemos aqui de paraquedas há poucas semanas, encontraríamos o ministro da Economia indignado, porque todo mundo agora quer viver mais de 100 anos, como se isso fosse um favor, como se isso fosse um privilégio e que só aqueles detentores do poder econômico e social tivessem direito. Imaginem que absurdo se todo mundo quiser viver 100 anos. A longevidade é um direito humano fundamental e tem sido conquistada às custas de muita luta e de muito sofrimento. Se há alguns séculos se morria jovem, a longevidade hoje, com os avanços tecnológicos, com os avanços científicos, tem sido uma realidade e vinha sendo uma realidade cada vez mais acessível a muitos, quando o mundo foi atravessado pela pandemia de Covid. Nós vínhamos num processo crescente de alteração da nossa pirâmide e ainda nessa toada do envelhecimento, ainda que reconhecendo o envelhecimento e a longevidade ampliada como uma realidade, a Covid já fez os seus estragos, porque nós já temos uma redução de 2 anos na longevidade a partir do início da doença. Esse impacto, é claro que causa medo, que causa ansiedade
E o que eu trouxe, quando eu trouxe essa fala do João, o que eu queria refletir, conversar com vocês sobre o processo de envelhecimento, é no quanto o processo de envelhecimento nos faz a todos vulneráveis. Para efeitos jurídicos, velho é todo mundo que tem mais de 60 anos. Esse é um dado objetivo. Nenhuma outra classificação etária é tão ampla quanto a classificação etária da velhice. Tanto é verdade que já existe uma lei de proteção especial aos idosos com mais de 80 anos. Porque você imaginar que é possível criar uma identidade, até mesmo para fins de proteção, que alcance esse arco que vai dos 60, passando pelos 80, passando pelos 90, tanto os 90 estudados pela Miriam, quanto pelos 90 que não têm nenhuma capacidade, nenhuma mobilidade, que não podem e que precisam depender de muita gente para conseguir sobreviver, todo esse arco não pode ser protegido pelas mesmas normas. É impossível pensar em políticas que digam respeito ao envelhecimento sem olhar de uma forma muito generosa para as subjetividades que chegam com a velhice. E o meu lugar de observação, embora seja um lugar objetivo, porque parte da norma que estabelece os 60 anos como um corte etário, é também um lugar das subjetividades, porque eu sou juíza em uma vara que decide os processos de sucessão e de curatela. O processo de curatela é aquele processo onde se vai à justiça buscar um representante para substituir o idoso ou o doente mental que não tem mais capacidade para administrar e para gerenciar a própria vida. Então, precisa de um curador e, por isso, se procura uma vara de sucessões. Do meu lugar de observação, eu consigo já constatar, e essa pesquisa eu fiz no ano passado, quando eu concluí um mestrado na Fiocruz sobre envelhecimento e autonomia nos processos de curatela, você já consegue constatar que os idosos que chegam ao judiciário e são réus nesses processos já são a exceção da exceção, porque são apenas aqueles idosos que possuem patrimônio, ainda que seja um salário mínimo recebido como provento do INSS, mas eles precisam de um curador caso percam a capacidade. Então, você exclui do judiciário, nesse momento, todos os outros idosos que não têm nenhum tipo de valor a ser gerenciado, e acreditem, são muitos. A invisibilidade da nossa vulnerabilidade é de tal ordem que para conseguir identificá-la, nós precisamos confrontar com o que é visível. E o que é visível é um número muito pequeno de idosos que chegam ao judiciário para serem réus em processos de curatela. E houve uma mudança muito significativa na legislação brasileira e muito recente, que em 2015 foi publicado o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Vejam vocês que loucura, a gente brigando para a velhice não ser classificada como doença, e a ferramenta de proteção da autonomia vem exatamente com a promulgação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, porque é um estatuto que estabelece que ninguém mais será declarado incapaz. Essa era uma realidade até 2015, quando você precisava de uma representação para o idoso, você tinha que ir à justiça buscar a interdição. Para mim, era um sofrimento cada sentença que eu precisava assinar, declarando que fulano ou que fulana eram incapazes de conduzir a própria vida, e as restrições eram de toda ordem, inclusive existencial. A pessoa não podia casar, a pessoa não podia votar quando era interditada. Com o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o que se estabelece é que não existe ninguém incapaz, não se declara ninguém incapaz. Você declara que aquela pessoa tem restrições ou limitações para administrar ou gerenciar apenas a vida patrimonial e nomeia um curador que lhe dê suporte e que lhe dê apoio. Então, nós que tínhamos uma interdição total, hoje temos um leque de alternativas que fortalecem a autonomia na medida do possível.
porque é lógico que o desejo de todos nós é morrer com mais de 100 anos, dormindo, sem nenhuma doença, viajando. Nós fizemos um exercício uma vez para que cada um fizesse um desenho de como se imagina aos 90 anos. E todo mundo fez um desenho, ou num cruzeiro, ou lendo milhares de livros, ou namorando, ou viajando sem parar. Só que a realidade é muito distante desses desejos. O tempo traz limitações, infelizmente, de toda ordem, com relação à mobilidade, com relação à capacidade mental, traz uma série de restrições e de limitações. E essas restrições, se compreendidas, se enxergadas num momento em que nós temos autonomia para fazer determinadas decisões, podem ser uma ferramenta importante de liberdade, inclusive no envelhecimento, quando ele não é sustentável e autônomo. Então, você tem a curatela total, quando a pessoa não tem condição de sozinha resolver todos os problemas da vida e precisa de alguém que a substitua para tudo. Você tem a possibilidade de uma curatela parcial, que o Estatuto das Pessoas com Deficiência traz como alternativa, apenas para determinadas coisas. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, um idoso, que tem muita tranquilidade para administrar o patrimônio, que não é pródigo, que não distribui dinheiro, mas que tem uma incapacidade absoluta para ir até o banco, para retirar o dinheiro do caixa eletrônico. Ele vai precisar de um suporte para determinadas coisas e para determinados atos. E, para isso, você nomeia um curador parcial. E esse curador parcial pode, inclusive, ser indicado pelo próprio idoso, se ele percebe que a condição de vulnerabilidade é real e que ele pode indicar uma pessoa como fortalecimento da autonomia. Tem uma outra medida, que é a tomada de decisão apoiada, que também entrou no nosso ordenamento jurídico recentemente e que é pouquíssimo usada no Brasil. Na tomada de decisão apoiada, você, quando percebe que está acometido de alguma doença que a longo prazo pode te incapacitar, você nomeia 2 pessoas da tua confiança e, na falta de possibilidade de você tomar uma decisão de ordem patrimonial, essas 2 pessoas te representam. Você, com autonomia, escolhe. E ainda uma outra medida, e essa precisa ser orientada pelos médicos, especialmente pelos geriatras que trabalham com o envelhecimento, que são as diretivas antecipadas de vontade. Porque a pessoa tem direito de escolher que tipo de tratamento ela quer. Se ela quer a prolongação da vida artificialmente ou se ela não quer. Se ela tem desejo de doar os órgãos ou se não tem. São desejos existenciais, que se você finge que eles não existem, alguém tomará essas decisões por você. Não é fácil enxergar o envelhecimento. Não é fácil, não é fofo, não é leve. É duro, porque faz parte do nosso desamparo, esse momento da vida em que a morte, a deterioração, a doença aparece de forma reiterada na nossa vida. Não é para fracos. Viver a velhice num país que despreza o envelhecimento não é exatamente a experiência que nós desejaríamos. A nossa sociedade é extremamente utilitária e ela nega a dor, ela nega a tristeza, ela nega a velhice, ela nega a morte. Então, o que se pretende fazer com as pessoas quando começam a envelhecer é segregar, é criar dispositivos de classificação, confinar e não dar visibilidade. E o que nós precisamos fazer cada vez mais é ampliar o olhar sobre a velhice. Porque ninguém é velho porque gosta ou porque quer. Você pode fazer a plástica que for, e ainda bem que há intervenções estéticas, você pode ter um tratamento de saúde que tiver, e felizmente temos mais do que tínhamos no século passado. Você pode fazer o que for. O tempo age com ou contra a sua autorização. Então, falar do envelhecimento, para mim, é falar do tempo e do nosso desamparo diante do fim.
Cícero, um tribuno romano, 44 anos antes de Cristo, escreveu um livrinho que virou meu livro de cabeceira, que chama O Saber Envelhecer. É um livro muito pequenininho, e Cícero falava em uma sociedade que prestigiava a sabedoria, que prestigiava o conhecimento, que prestigiava o patrimônio que era simbolizado pelo idoso. Porque o idoso era o sábio político, ele era o homem que tinha interferência na vida pública, ele era o homem que tinha a experiência, que tinha o equilíbrio. E aí foram perguntar para o Cícero como é que ele fazia para envelhecer tão bem, por que era tão importante envelhecer bem. E ele dizia que havia 4 motivos para que as pessoas odiassem a velhice, ou tivessem muito medo da velhice. Que a velhice enfraquece o nosso corpo, a velhice continua enfraquecendo o nosso corpo. Que a velhice nos afasta da vida produtiva, e o Cícero ia desmistificando cada um desses pontos e apontando para os benefícios. Ele fazia um elogio à velhice, ele falava assim, para quê que... É normal enfraquecer o corpo, ninguém tem saudade do que era quando criança, do que era quando adolescente, a vida passa, tem um fluxo natural, e a velhice é apenas uma parte desse fluxo. Nos afasta da vida produtiva, ele dizia que absolutamente, porque naquela sociedade que ele vivia, o sábio é o homem produtivo, era ele que era detentor do conhecimento, que era um valor humano fundamental para aquela sociedade. Então, ele não achava que a velhice afastava ninguém da vida produtiva, ao contrário, aproximava da vida produtiva e dava densidade à vida daquele cidadão. A velhice afastaria as pessoas dos maiores prazeres. E ali Cícero, claro que ainda num momento do mundo muito anterior ao Viagra, dizia que ninguém sentia saudade daquelas bobagens, que os prazeres, que a sexualidade eram bobagens, e que era até bom que aquilo passasse num determinado momento da vida. Mas hoje, felizmente, percebemos que não é assim. E temos tecnologia, temos o avanço da ciência, e temos mulheres que desejam e que se relacionam e que amam, e homens que são potentes até a morte. É diferente o olhar de Cícero, mas naquele momento que ele vivia, isso fazia todo sentido. E, finalmente, Cícero dizia que a velhice nos aproxima da morte. E aí ele fazia uma oração resignada ao tempo, dizendo o seguinte, é natural chegar ao fim. E isso é um aprendizado que a pandemia nos trouxe e que talvez esse seja um dos ganhos que todo esse desamparo e toda essa tristeza que nós estamos vivendo há mais de um ano tenha nos legado, ou vá nos legar a partir do momento que nós conseguirmos elaborar esse luto e essa dor. A morte é um dado da realidade desde que o homem é homem. Nós nunca fomos imortais, embora nós esqueçamos da nossa mortalidade no cotidiano. A pandemia nos trouxe a morte em carne e osso de uma forma devastadora e de uma forma tão violenta que nós não temos conseguido elaborar os nossos lutos e viver as nossas tristezas. Mas conseguir perceber a nossa finitude e o nosso desamparo nos aproxima muito do que os idosos sentiam nesse medo e nesse processo de envelhecimento. Esse exercício de alteridade é uma experiência que ficará para todos nós que vivemos em tempo real essa experiência da pandemia, ficará como uma cicatriz. Nós somos de uma geração que viu a morte todos os dias e tem visto a morte todos os dias, algumas e muitas, lamentavelmente, desnecessárias e evitáveis. Então, se aprender olhando para a morte nos olhos nos faz, de alguma forma, afirmar a nossa condição humana, é esse convite que eu faço a vocês. Porque é importante que a velhice seja entendida como um direito, como um patrimônio, a longevidade, mas é importante que o direito ao envelhecimento seja o direito a uma vida digna,
a uma vida com autonomia dentro do possível, a uma vida com liberdade e com independência. E se muitos classificam o processo de envelhecimento como uma tragédia, eu ressignifico a importância de nós nos percebermos humanos e trágicos. Porque o que é uma tragédia? E aí já estou me encaminhando para o fim. Uma tragédia, no formato grego da construção do texto teatral, é uma peça construída a partir de um ato, de um dado inexorável. O trágico acontecerá qualquer que seja o caminho do herói. Todas as tragédias são construídas dessa forma. O oráculo anuncia o que vai acontecer no final, o herói não acredita que vai acontecer aquilo, mesmo sabendo que vai acontecer, ele dedica a vida inteira a lutar contra a previsão do oráculo, e no final ele morre, porque é isso que define a humanidade. Então, o fato de nós sermos mortais, longe de ser um convite à paralisia, à melancolia ou à depressão, que seja um convite ao ato heróico de acordar e dormir todos os dias afirmando a vida com toda a sua potência. E esse legado nós também podemos herdar e podemos ser herdeiros ricos se conseguirmos assimilar essas transformações e essas mudanças no mundo. Podemos herdar dessa pandemia. Apesar de tudo o que nós temos vivido, de todas as tragédias, de todas as tristezas, de todo o adoecimento e de toda a dor, é a vida que nós temos afirmado diariamente. Tanto os idosos que têm ficado em casa, quanto os idosos que estão desesperados para voltar à atividade, todos estão empenhados em viver, e viver com dignidade. Então, envelhecer no Brasil é um convite a uma luta pela dignidade, com toda essa tragédia que nos corta, sendo um país profundamente desigual e profundamente injusto. Então, eram essas as minhas reflexões, e eu acho que a gente pode conversar no final mais um pouco. Obrigada. Obrigado, Andréia. Muito obrigado. É até difícil a gente fazer qualquer tipo de comentário, porque essa dificuldade, né, que a gente vê, principalmente no envelhecimento, né, o Brasil, né, já diria Tom Jobim, já não é o Brasil já não é um país para principiantes, né? E quando você chega na fase de estar velho, acaba se tornando mais complicado ainda, porque a nossa liberdade é cerceada, e isso está muito em voga com a questão da nossa felicidade também, né? Quando a gente é cerceado, a nossa liberdade é cerceada, a nossa felicidade, a nossa alegria acaba também esmaecendo. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão esse grande grupo, né, que são os velhos. A partir de 60 é falado de velho, né? E a Miriam tem um trecho no livro que eu achei muito maravilhoso, que ela fala que ela trabalha tanto tempo com velho que ela sonha com isso, e ela sonhou que estava dando aula para os alunos, já dando spoiler do livro, e ela fala que velho é uma categoria super democrática, porque velho não entra em nenhum... todo mundo é velho, né? Ela diz assim que a única categoria social que inclui todo mundo é velho, né? Somos classificados como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou branco, mas velho todo mundo é, hoje ou amanhã. Então, essa equidade, né, que ficou dentro do contexto do velho, né? Velho é o outro, joga esse... eu nunca sou eu, sempre é o outro, ou quando esse outro diz que eu sou velho, isso é uma questão identitária muito interessante da gente pensar também. Então, com isso, eu passo a bola para o nosso doutor Alexandre Kalash, e agradecendo, Andréia, milhões de beijos e muito obrigado, mais uma vez, pela parceria com a casa. Obrigado, Ricardo. E eu já vou começando discordando. Não é todo mundo que envelhece, não. Não é para todos. E aí uma mensagem muito importante. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Essa mensagem é muito importante, principalmente para alguém da minha geração. Eu nasci com uma expectativa de vida de 43 anos. Antes da pandemia, a gente estava chegando a 77. Fantástico, é uma grande conquista. Não vamos falar mal da velhice. Envelhecer
é a grande conquista social dos últimos 100 anos. E isso fica muito claro quando eu, depois de ouvir as reflexões ótimas da Miriam, me deleito com tudo que a Andrea falou. Não é novidade, não é, querida? Quando você pega o seu livro de cabeceira, que é o meu, e é o meu desde 1975, quando eu comecei, ainda jovem, eu já fui jovem, quando eu comecei a estudar o envelhecimento. Porque o Cícero diz ali uma coisa que é essencial também, André. Não há nada de errado em relação ao envelhecimento. O que há de errado é a nossa atitude em relação a ele. E a outra coisa que Cícero fala, que é muito importante, é que o jovem tem diante de si o desafio de talvez envelhecer. Nós estamos falando do Império Romano, quando a expectativa de vida não passava de 30 anos. Nós, idosos, já passamos por esse grande desafio. E aí eu vou me reportar às coisas que são importantes dessa ressignificação de que você fala, que Simone de Beauvoir claramente expande, de que o velho não é o outro que está lá fora, é de cair a ficha. Então, eu hoje não me apresento mais como alguém que fez PhD em Oxford, que estudou na academia, que trabalhou em Londres e em Oxford, na universidade, que lecionou, que foi para a Organização Mundial da Saúde, que foi diretor do Programa de Envelhecimento e Saúde da OMS durante 13 anos e que desde então... Esquece, eu sou um velho e é a minha voz que vocês vão ouvir. É preciso que alguém coloque no pessoal e que deixe, porque a gente vê o tempo todo na telinha, na televisão, na mídia social, um monte de pessoas, mais velhas até, às vezes, que eu, mas não se colocam nesse lugar, que é o lugar do velho, porque o protagonismo tem que ser aqui. Nada para nós sem nós. E essa é a primeira grande dificuldade no Brasil. Nós somos passados para lá. Nós não temos aquela cultura que, por exemplo, em algumas culturas africanas, que se diz que quando morre um velho, é uma biblioteca que se incendeia. Vamos parar de botar fogo nas bibliotecas. Vamos ouvir e ter um pouco mais de calma. Porque também nas culturas africanas, sobretudo em candomblé, nós temos duas divindades, são muitas outras. Uma que é jovem, e ele é intérprete, e ele vai com pressa, e ele não presta atenção no que ele está fazendo, deixando para trás um monte de destroços. É o Xaguiano. E depois vem o Xafulã, que é mais velho, metódico, e vai, pouco a pouco, botando tudo de volta no lugar. Esse é o papel que vai nos caber. Depois dessa crise terrível, somos nós que vamos abraçar, agasalhar, acalentar essa sociedade que nega estar sendo traumatizada. É isso, Andréia. É esse luto abafado, é esse luto que não se permite falar. Alegria, alegria. Você diz que agora o Brasil não é um país para principiantes, não é nem para veteranos. E nessa complexidade toda que nós estamos vivendo, de forma que o que eu vou falar hoje é muito mais voltado para esse momento atual que nós estamos vivendo, tendo eu me dedicado há 46 anos ao tema de envelhecimento de diversas formas, como acadêmico, como diretor na Organização Mundial da Saúde, e cada vez mais o papel que me cabe de ser ativista. Meu Deus, se eu fui ativista durante a ditadura, naqueles anos pesados de chumbo, que aconteceu sim, houve sim, eu que o diga. Não vai ser agora, depois de velho, que eu vou deixar de falar, que eu vou deixar de ser ativista, que eu vou deixar de lutar pelos direitos e vou deixar de ser uma voz para que esses direitos se respeitem. Também vou falar de coisas pessoais. E eu até trouxe aqui uma imagem que eu quero que vocês vejam. Essa é minha mãe. Claro, no esplendor da sua juventude. Uma mulher linda, com magnetismo fantástico. E sabe, Miriam, ela não viveu 90, ela viveu 102.
Mas a partir dos 92, ela entrou em declínio e terminou com uma doença de Alzheimer. Mas mesmo assim, com a doença de Alzheimer, essa foi uma mulher que, no seu centenário, e os meus amigos sempre a chamaram, vocês conhecem uma delas bem, que foi quem primeiro a chamou de baronesa pelo seu jeito altivo, minha querida Cláudia Burlat, a uma baronesa. E eu, quando ela fez 100 anos, comprei uma tiara. E voltei de Nova York todo feliz, disse, eu vou dar um presente especial. Cheguei com um embrulho cheio de laços e fui desembrulhando ali com o maior carinho. Disse, mãe, hoje é um dia especial, você sabe que é seu aniversário? É. Você sabe quantos anos você está fazendo? Ah, chuta aí. 60? Não, um pouquinho mais. Você está fazendo 100 anos. A você. Se não, mãe, você está fazendo 100 anos. E por isso eu vou te coroar rainha. E coloquei essa tiara, que estava toda embrulhada, para coroá-la rainha. Ela mudou de expressão. Eu falei, você não gostou do presente? E aí me respondeu, é que eu preferia ser princesa. Nunca subestimem a capacidade de uma pessoa que ali com a doença de Alzheimer, que é capaz de ter aquele rasgo, para que ser rainha se você pode ser mimado como princesa e não ter nenhuma responsabilidade? Saber ouvir. E saber ouvir, que eu acho fantástico que a Miriam esteja fazendo, registrando, é uma coisa muito importante, muito séria, que tem que ser feita realmente com todo o método, para que a gente possa captar essas pérolas. Essas pérolas, por serem mais raras, mais preciosas ainda são. E nesse contexto da pandemia, hoje, no Guardian, me lembrei de você, Andréia, disse que durante a Covid, ser vulnerável é ouvir que a sua vida não conta. Isso é que é a vulnerabilidade. E de você ouvir o tempo todo. Você é um grupo de risco. Vai passar, já passou. Vamos deixar de mimimi. Quem está vivo é para morrer. Sai da frente. Desconhecendo, inclusive, o fato que vocês estão colocando aqui, que são os idosos nas camadas mais pobres, recursos para a família, são eles que mantêm, que trazem a comida para o neto, que trazem o remédio para o filho tuberculoso. Ou quando aquela família cai na informalidade, com essa desigualdade crescente, é aquela pensão, é aquela aposentadoria que está sustentando e fazendo a economia girar. Não são fatos, são recursos. E é nesse contexto que eu queria conversar com vocês, porque esse tema está tão presente. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária do século. Mas deixou de ser uma pandemia. Ela hoje é uma sindemia. Eu explico. Eu, como médico, posso definir síndrome. Você tem sinais e sintomas que, quando você os acumula, você descreve uma síndrome gripal, seja qual for. Isso é uma síndrome. E o que nós estamos vendo hoje é a sinergia, a convergência de vários tipos de crises diferentes. Começa com a sanitária, e essa é óbvia. Não precisávamos ter matado mais de 500 mil de pessoas. Mas e os outros? Os sequelados? E não são só aqueles que 17 milhões que vão ser infectados e já foram, isso é subestimado, o número maior, e que podem, mesmo que tenham sido assintomáticos, ter sequelas para o resto da vida. Eu sou da geração em que não havia vacina para poliomielite. Era roleta russa. Pobre ou rico podia pegar uma poliomielite. Eu tive colegas de turma, ao longo, desde o primário, que ficaram sequelados. É visível. Nós vamos ter sequelados daqui a anos por causa dessa Covid.
Nós não estamos falando dos sequelados. Mas não são só sequelados biológicos. São sequelados de desigualdade, do desemprego, que perderam seus empregos, estão vivendo de bico. São sequelados as crianças que perderam um ensino de qualidade. Não, mas tudo pode ser feito pelo home office. Quem é que está pagando a internet? Quem é que tem a facilidade que nós temos? Ah, o trabalho mudou, agora é home office. Home office para mim, para vocês. Mas para aqueles que têm que enfrentar aquele transporte público terrível, massacrante, se contaminando, e quando chega em casa, ainda houve assim um conselhinho. Vamos fazer um pouco de atividade física? Que atividade física, meu senhor? Eu estou precisando de descanso. Sequelados do ponto de vista da fome. Um país que é capaz de ser o primeiro ou segundo produtor de comida para alimentar porcos da China, mas que é incapaz de alimentar a sua população, e que em 56% da população brasileira hoje tem insegurança alimentar, e que 20 milhões da nossa população hoje, uma região metropolitana de São Paulo inteira, não almoçou e não vai jantar, só se houver doação. E as doações estão diminuindo, porque a solidariedade do brasileiro tem tempo. Fica ali, estocado. Tem data de validade. Eu sou capaz de ser solidário por 2, 3 meses, depois eu esqueço, tem outras coisas. Alegria, alegria. Vamos para os bailes funk, vamos para os bares de moda, dos Jardins ao Leblon, vamos festejar a vida. Eu vejo isso daqui da janela, eu moro em Copacabana, na Avenida Atlântica, eu sou privilegiado, sim. Mas eu olho para baixo e cada vez vejo mais. Uma juventude que é nem, não estuda nem trabalha, nem estuda nem trabalha. Imagine se esse é o material que vai poder envelhecer bem. Nós estamos falando de envelhecer no Brasil. Envelhecimento não acontece quando você magicamente chega aos 60 anos. Envelhecimento é uma perspectiva de curso de vida. E a forma como você vai chegar aos 50, 60, 70, 80, 90 vai depender em grande parte das oportunidades que você teve ou não para ter as atividades, as opções mais saudáveis tivessem sido mais baratas, acessíveis e simples. Isso não acontece no Brasil. E esse terço desses jovens que não trabalham nem estudam, eles não vão poder envelhecer bem. Tampouco vão poder ser bons cuidadores para os seus pais, para os seus avós, que precisam, num determinado ponto de suas vidas, de terem esses cuidadores. E que também não vão envelhecer bem, porque o Brasil, a partir de 2040, em vez de aumentar a sua população, vai diminuir. Essa é a perspectiva de alguém que esteja hoje com 20, 30 anos, que vai chegar em 2050 com 60, e que vai chegar em 2080, parece distante, mas essa é a realidade de gente que já é adulta hoje. E o Brasil vai ter encolhido a sua população com as nossas taxas de fecundidade abaixo da reposição há pelo menos 20 anos. Nós somos um laboratório, porque nenhum país terá atravessado esse processo rápido de envelhecimento que nós estamos atravessando ainda em pobreza. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo não só em pobreza, mas com níveis intoleráveis de desigualdade. Isso tem resultados grandes, causa ansiedade. Isso foi medido. Os livros de Wilkinson e de Pickett mostram que quando você faz a hipótese de que um país onde há mais desigualdade é um país onde há mais ansiedade, bate direitinho nas curvas. E é o mesmo clube dos países ricos, que a gente está querendo entrar, mas eles não estão querendo aceitar, ou OECD, fizeram agora, publicaram semana passada, um índice de misery, de miserabilidade. E o Brasil só ficou na frente da Turquia. Aquele país feliz, alegre, é uma máscara negra, é um Zequete. Ele deixou
Nós estamos deixando de ser, pelo menos, felizes, pelo menos termos aquela alegria que a gente tinha antes de viver, porque estamos sendo massacrados por essa desigualdade, pelo dia a dia, pela fome, como o Betinho disse, a fome que tem pressa, por esses níveis intoleráveis de desigualdades que levam a doenças, e que você envelhece aos 50, em que você tem já indicadores biológicos do envelhecimento, muito antes daquela classe A ou do sueco. Um país onde o único grupo que, durante a pandemia e nos primeiros 5 meses desse ano, aumentou a sua renda é a classe A. O ano passado, 3,5%, esse ano já 2,1%. A classe B ficou estacionada. A classe C já começa a cair. Mas os 40% mais pobres da classe D e E perderam 25% do seu poder de compra. Envelhecer nessas circunstâncias. E aí vem outra pandemia. Porque nós estamos vivendo, claro, uma pandemia que é visível, que se fala. Já vivíamos uma pandemia da solidão e do isolamento. 4 milhões de pessoas idosas no Brasil viviam só, sem contatos. 8 milhões só com seu cônjuge, em isolamento. Eu quis começar, logo que começou a pandemia, uma campanha do vizinho solitário do idoso solitário. Não consegui. Não consegui o suporte mínimo para poder lançar alguma coisa que pudesse trazer essa solidariedade para dentro de casa. Essa é a realidade que nós estamos, de várias pandemias, e por isso, sindemia. E falar de isolamento é importante, porque quando acabar essa pandemia, vão voltar muitos idosos, talvez mais ainda sós, mais solitários e mais traumatizados por terem perdido o companheiro ou a companheira, ou um filho, ou uma pessoa amada. E como se faz o luto no Brasil? Abafado, com desdém. Em inglês, há 3 palavras para a gente traduzir o que, infelizmente, no Brasil só tem uma: luto. Em inglês, nós temos grief, bereavement, mourning. Há sutilezas em cada uma dessas palavras. São peculiaridades de cada idioma. Como em inglês não existe a palavra saudade. Nem por isso os ingleses deixam de sentir saudades. Eles não têm a palavra para defini-la. Nós somos capazes, sim, de experimentarmos o mourning, bereavement, o grief, traduzi-los como luto. Mas esse luto, ele está se tornando patológico. Ele está levando a essa solidão ainda mais acentuada. Um luto que não pode nem ter os seus rituais que possam cicatrizar, agasalhar. Mas aí, Andréia, você vai concordar comigo, porque Cícero nos diz isso. Simone de Beauvoir nos diz isso. E os estudos mais recentes nos dizem isso. Depois de qualquer crise, qualquer que seja, e eu sei porque, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, nós encomendamos 16 estudos de situações de emergência, de crise, e como estava o idoso nessas situações. Podiam ser terremotos no Peru, na Turquia, podia ser um tsunami no Pacífico, podia ser outro terremoto terrível na época, no Japão, podia ser uma tempestade de neve, uma seca em Moçambique, uma guerra no Líbano. Em todas as situações, entre os mais vulneráveis, nós vamos ter os muito jovens e os muito idosos. Mas quando acaba a tempestade, somos nós que ainda conseguimos ver uma luz no final do túnel. Somos nós que vamos poder abraçar, agasalhar. Somos nós que vamos poder pegar essa sociedade traumatizada e dizer: nós vamos adiante, apesar de tudo. Apesar de toda essa dor, nós vamos ser capazes de ultrapassar. Por isso, vamos prestar mais atenção. Eu o digo como idoso, mas eu digo para vocês mais jovens. Ouçam-nos. Como eu pude ouvir a minha mãe, com 100 anos, me dizer uma coisa tão sábia.
Eu prefiro ser princesa. Eu prefiro ser mimada do que ter as responsabilidades para quê? São essas lições, essa sutileza, esse saber ouvir que vai fazer com que essa sociedade, Nicola, possa ser um dia um país não só para veteranos, mas também para principiantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Kalash. Muito obrigado. Você abriu algumas questões que, por exemplo, em relação à felicidade, né, do brasileiro e tal. Isso me lembrou muito fortemente a questão do Sérgio Buarque de Holanda, quando ele vai falar da cordialidade, que é exatamente a cordialidade é uma característica do povo brasileiro, não a cordialidade como muitas vezes se equivocam em entender, né, do Sérgio Buarque, que não é uma cordialidade repleta de afetos e de afetos tanto para um lado quanto para o outro. E essa cordialidade característica, né, esse homem cordial que é a característica do brasileiro, acaba caindo, por exemplo, no patrimonialismo, que traz essa confusão de público e privado que chega a esse governo, por exemplo, que nós temos hoje, que embaralha todas as coisas e acaba impossibilitando e cerceando, complementando o que eu tinha falado em relação à fala da Andréa também, da nossa liberdade, do envelhecer de forma completamente desumana, né? Essa questão também, achei muito importante da sua fala, desse recorte social, né, que a gente está falando de um nicho talvez de pessoas idosos que moram na Zona Sul Carioca ou em zonas nobres de São Paulo, e tem também esse outro enorme Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu tenho mínimo conhecimento para falar, desses aposentados, por exemplo, desses mais velhos aposentados, que são realmente os mantenedores das famílias. Então, esse recorte social, essa questão social é muito importante e deve ser evidenciada para a gente trazer isso à tona e esse debate ser levado mais a sério, né? Mas aí a gente sempre esbarra nessas questões governamentais e políticas que impedem qualquer tipo de avanço, de passo para frente, né? Mais ou menos só essa análise que eu puxei dessa sua fala, que foi extremamente emocional também. Eu li seu artigo da Folha hoje, você fala do seu pai e do seu sogro. É uma história maravilhosa, né? Maravilhosa, porque justamente ele esteve lá nessa primeira pandemia, né? Na gripe espanhola, ele viveu muitas coisas e a gente tem que aprender também a ouvir, né? Eu digo isso como jovem, a gente estava até brincando mais cedo que eu sou um jovem, mas na verdade por dentro eu sou mais velho do que talvez muitas pessoas aqui, porque eu já não me identifico com muitas coisas, já estou às vezes meio perdido com essas. Eu fico vendo questões de tecnologia, me perco às vezes com isso também. Então isso é importante de trazer, né? Essa questão. É uma coisa que a Miriam fala muito também no livro, né? A questão da velhofobia e outros termos que ela traz que eu acho maravilhosos, da velho euforia, da velho alforria. Então são temas que a gente pode trabalhar um pouco agora no debate. Eu queria dizer, quem quiser fazer alguma pergunta, faça no chat. Até eu deixo acrescentar uma coisa, Ricardo. Diga. Porque é outra coisa importante num país. Nós estamos vivendo uma pandemia do idadismo, isso está claro já pelas colocações que foram feitas antes, mas quando ela se soma por outras intolerâncias que são características também da nossa cultura que a gente não confronta, e aí quando você é velho, é negro, é mulher, é um incapacitado, e ainda por cima tem o azar de ser gay ou lésbica, e quando você junta tudo isso, meu Deus! Então, como a Angela Davis tinha dito já há muito tempo, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta não ser idadista, você tem que ser anti-idadista. E incorporar isso antes que a ideologia da supremacia te pegue. Porque aí você vai nos 4 I's. É a ideologia que depois é institucionalizada, que depois é no intrapessoal, que te derruba, te baixa a autoestima, e no final você fica internalizado. Você acaba achando realmente que você vale menos do que o outro supremacista.
Exatamente, exatamente. E até o próprio Marx, quando vai falar da ideologia como uma espécie de fumaça para esconder a dominação, né? Então, temos que tomar muito cuidado exatamente com isso e ser ativistas, antirracistas, anti-velhofobia e porque essa luta tem que começar com a gente. Se não começar com a gente, né, a gente não dá para ficar sentado aguardando políticas públicas que são risíveis nesse país, né? Mas, enfim, para inaugurar o debate, como as 3 falas foram muito, muito pessoais, eu queria fazer uma pergunta para os 3. Como é que o trabalho de vocês, os estudos, as pesquisas impactam, agora roubando o tema da Miriam, no projeto de Uma Bela Velhice para vocês? Como é que tudo isso que vocês estão trabalhando e estudando e lendo, como é que isso se volta para vocês? Vamos na mesma ordem? Pode ser, pode começar, Miriam. Eu tenho muita dificuldade hoje de falar, dar o meu próprio exemplo. Eu acho que até a pandemia me impactava muito positivamente. Tudo que eu me sentia encontrando o meu lugar. No momento que eu encontrei esses meus nonagenários, parece que pela primeira vez na vida, eu já era velha, né? Continuo velha, mas já era mais velha, e eu encontrei realmente o meu lugar de, não só um lugar de pesquisar, de escrever, de estudar, mas um lugar de pessoas que eu realmente me sinto bem. Eu brinco, mas você falou que é velho, é como se eu tivesse 93 anos. Desde então, desde 2015, eu não tenho nenhum amigo que tem menos de 90 anos. Eu digo que eu tenho 93 porque realmente eu gosto de estar com eles. Deixou de ser a minha pesquisa. Eu gosto realmente, é como se eu tivesse encontrado um lugar. Freud deve explicar muito bem isso, mas já não faço análise há algum tempo. E eu gosto de conviver com eles, então eu me sentia muito bem. Então, o primeiro impacto da pandemia, eu perdi 7 quilos em um mês, porque eu só pensava o que vai acontecer com os meus amigos. Como eles vão sobreviver a isso. E não é só como eles vão sobreviver à Covid. Como que meus amigos, que precisam sair todos os dias, 3 vezes para ir ao supermercado, ir ao banco, ir à farmácia, dar a volta no quarteirão, eles têm maior orgulho disso, eles fazem isso. Como que eles vão viver essa prisão? E foi um baque. Todos os dias eles me ligavam: Miriam, quando isso vai terminar? Miriam, eu só estou vendo caixão na Itália. Miriam, os filhos não podem se despedir dos pais. Então, o impacto para mim, se você perguntar como que estudar isso me impactou, antes da pandemia, estava tudo no lugar. Desde o início da pandemia, me impactou muito negativamente, porque eu não conseguia pensar em mim ou nas pessoas da minha idade, eu conseguia pensar só nos nonagenários. Tanto é que alguns morreram, alguns estão doentes. Uma levou, aqui me iniciou nesse mundo por olha que coisa horrível, Kalash. Olha que coisa horrível. Nós temos que falar dessa coisa do tombo, Kalash. Ela foi mexer num tapete, voou um besouro, ela caiu, ela quebrou e a vida dela acabou. Ela era totalmente ativa, tudo de bom. Um tombo acabou com a vida dela. Acabou. E nós não falamos disso também. Nós falamos... Isso que o Kalash falou é muito importante. Nós falamos da morte e temos que falar da morte. Mas tem sequelas físicas, emocionais. Tem pessoas demenciando no meu grupo por causa dessa pandemia. Demenciando. Pessoas que eram totalmente lúcidas estão demenciando por causa da pandemia. Então, como me impactou, Ricardo? Eu não sei te responder, porque eu estou, não sei, eu não acho que é mais ou menos do que os outros, mas mergulhada nesse universo, eu estou vivendo muitas perdas diárias. Perda de pessoas que estão morrendo,
perdas de pessoas que eram lúcidas e de uma hora para outra não são mais, perdas de pessoas que eram completamente autônomas e hoje precisam de cuidadores 24 horas por dia. E uma coisa que me dá uma impotência enorme, diferentemente do que a Andréa falou e até do que o Kalash falou, eu não estou enxergando saída. Não consigo. Eu vejo sempre a Andréa falando e eu fico assim animada quando ela fala, vai passar, vai passar. E eu, Andréa, sinceramente, eu não tenho nenhuma esperançazinha. Então, como me impactou, eu não sei se eu te respondi. Eu li uma vez, Miriam, que na dor a gente pode aprender, mas que não se deve ensinar na dor. A dor não ensina nada. No momento agudo de dor, que é esse momento que nós ainda estamos vivendo, é realmente muito difícil afirmar qualquer coisa que não seja o direito de viver a tristeza com a dignidade que ela merece. E nem isso nós temos tido. Talvez esse seja o maior problema que nós precisamos enfrentar nesse momento, onde já se tem vacina, onde se espera que a retomada a uma política sanitária decente aconteça, porque existe uma doença e existe a vacina, mas lidar com essa tristeza de uma forma respeitosa foi tudo que nós não conseguimos ao longo desse ano. Porque, para além de ter que sofrer com as perdas, com a dor, com a dilaceração das pessoas e dos afetos, dos vínculos, nós tivemos que passar dia e noite respondendo a confrontos fabricados, num ambiente político extremamente desgastante, cruel e que tanto mal nos fez e tem feito. Então, não acho que o momento da dor aguda seja um momento para ensinar muita coisa. Mas eu penso, e eu não acho que a esperança seja uma afirmação ingênua de fé, porque eu sou muito otimista historicamente, quer dizer, a minha vida é uma vida sempre voltada para ações que tentam transformar o ambiente profissional, o ambiente pessoal, num lugar melhor para o coletivo, para onde eu vivo. É assim que eu vivo a minha vida. E, nesse momento, a dificuldade é projetar alguma coisa que nos tire desse lodo, porque a sensação que dá é essa que a Miriam traz, que a gente está num lodo e sem nenhuma possibilidade de recuperação. Mas o Camus diz, né, que tudo passa, e eu acho que ele tem razão, que não há grandes dores, nem grandes arrependimentos, que tudo passa. Infelizmente, até os grandes amores passam. E é o que tem de mais trágico e de mais genial nessa vida. Por isso que é bom, nesse momento que a gente está vivendo, e aí eu vou ao Bob, que nós não falamos dele, o Bob escreveu um livro que chama Da Senectude, é o tempo da memória, que ele diz que o tempo do idoso é o passado, que não é raro você perceber o idoso renovando a alegria e a esperança quando ele tem um baú muito rico de memórias. Porque cada vez que você lembra, é como se você trouxesse para o presente alguma coisa da tua vida que foi importante, que foi boa e que foi intensa. Então, esse ano, a minha carga de otimismo e de esperança tem sido raspada desse tacho da memória, que é uma memória afetiva extremamente potente, que é uma memória que me vincula ao outro, e é uma memória que me leva também à percepção do quanto foi importante ter pesquisado o envelhecimento, ter pensado o envelhecimento, se não por altruísmo, porque ainda faltam 3 anos para eu entrar na categoria da velhice, se não por altruísmo, pelo menos por egoísmo, porque olhar para a velhice, para mim, tem sido uma experiência transformadora para eu pensar que projeto que eu tenho para a minha vida, mesmo sabendo, porque como eu lido
com a velhice muitas vezes interrompida pela doença e pela incapacidade, mesmo sabendo que o meu projeto pode não acontecer. Essa impotência, especialmente do meu lugar de fala, eu sou uma juíza, e juiz normalmente tem a caneta, tem a decisão, tem a solução, tem a sentença que resolve a vida de todo mundo. Nesse momento de impotência, eu acho que é a hora da gente se vincular humanamente a partir das nossas fragilidades. E compartilhar a tristeza é uma forma de fortalecimento, eu tenho percebido isso. E eu percebi que houve um movimento, logo no começo da pandemia, de um cuidado em não perturbar o outro, de não perturbar quem está próximo, porque estava todo mundo sofrendo tanto. Como é que você vai ousar interromper a vida do outro que já está tão ruim ou tão miserável quanto a tua para incomodá-lo com uma tristeza sua? E aí eu comecei a perceber que é a partir do compartilhamento dessas tristezas que a gente consegue sobreviver com mais dignidade e com mais esperança, ainda que seja a esperança raspada desse fundo do tacho. Não tem nada errado em sentir tristeza nesse momento. Errado tem é na euforia. Eu desconfio muito de quem está eufórico nesse momento, de quem está dando saltinhos e já comemorando e planejando a festa do próximo final de semana. Isso é alguma coisa errada. O que nós estamos vivendo é um momento extremamente duro, triste. A humanidade já passou por momentos e várias pessoas e vários parentes, familiares, conhecidos já passaram por 2 grandes guerras e eles estavam lá no olho do furacão, passando todo tipo de privação. Então, claro que eu reconheço esse lugar de privilégio de onde eu falo, mas essa dor é real. E essa dor compartilhada, para mim, tem doído menos, tanto na pandemia, quanto para pensar a velhice. Pensar o processo de envelhecimento antes de eu começar a pesquisar e antes de eu começar a conviver com pessoas que traziam esses problemas e esses conflitos para mim, era muito mais complicado, porque os fantasmas costumam ter o tamanho que nós damos para eles. Então, olhar o fantasma de frente desvela um pouco, desmistifica um pouco essa fantasia de que existe um futuro perfeito ou imperfeito, bom ou mal. Nós somos, na velhice, o que nós somos durante a vida toda. E é um dia de cada vez para todo mundo mesmo. Sorte de quem consegue viver um dia de cada vez por muitas décadas. Esse é o meu projeto. Eu quero viver muito, quero viver bem, se possível. E, se não possível, eu quero exercitar a minha resignação diante da impotência. Talvez essa pandemia seja o início desse aprendizado. Ricardo, se eu entendi bem, você me pediu para refletir, do ponto de vista pessoal, como esse processo, essa experiência da pandemia me afeta a mim pessoalmente. E eu concordo muito com as coisas que tanto você, Miriam, colocou, como você também, Andréia. E vou dizer uma coisa a mais. Você tem que se permitir também a ter raiva. Nós estamos num momento de ter raiva. Nós temos que ter a licença de ter raiva pela forma como fomos tratados. Eu sou muito privilegiado, Ricardo. Eu trabalho na área de envelhecimento há 46 anos. Se eu, não tivesse me preparado, sabendo que a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros, você vê onde você quer chegar, para ser uma maratona, e uma maratona, quem já a praticou, sabe que você tem que ter estamina, determinação, preparo, ensaio, você tem que ir, sem saber onde. E vai encontrar obstáculos, barreiras, que vão acontecer numa vida cada vez mais longa de perdas financeiras de estados, perdas de saúde, perda de amigos. Tudo isso faz parte de uma maratona que a vida se transforma. Eu estou me preparando há muito tempo para isso, porque seria uma tolice eu ser um pesquisador, de ter feito o PhD aqui, de ter adquirido experiência global, internacional, de ser papapá, e se não tivesse pensando. Eu confesso a vocês que tem alguns momentos em que eu estou triste. A maioria do tempo, não. Eu estou só. Eu passei esses 18 meses só.
Meu companheiro está na Nova Zelândia, companheiro de 37 anos, meus filhos estão em Londres, minhas netas estão em Londres, minha mãe faleceu. Mas eu tive uma coisa que se chama resiliência. Eu pude acumular reservas, porque quando eu comecei na Organização Mundial da Saúde, e esse livro acaba de ser editado, Activating, esse foi o legado que eu deixei. E o que é o envelhecimento ativo? É você otimizar as oportunidades para as 4 coisas que fazem diferença à medida que envelhece para você ter qualidade de vida. Saúde, conhecimentos, é o capital social e, se possível, o capital financeiro. Eu fui trabalhando nessas reservas sem saber que a gente ia desembocar nessa tragédia que a gente está vivendo hoje. E com um propósito de vida, porque você pode ter os 4 capitais e não saber o que você vai fazer quando acordar e levantar da cama para quê. Esse propósito meu de vida, que já era firme, voltado para essa área profissional que me apaixona, ninguém me segura. E eu estou dentro de casa, dando tiro. Dando tiro porque tem gente que está precisando levar um. Não são só aqueles pobres que estão sendo assassinados, com esses 60 mil de homicídios nesse país, de 70 mil corpos que desaparecem. Não é corpo, não é você que desaparece, é o teu corpo num cemitério. Me revolta quando eu vejo que o George Floyd mobilizou mais a opinião pública do Brasil do que os assassinatos negros de cada dia. Como é que a gente pode suportar uma situação de negacionismo tão grande que no mês de abril, 1º de abril de 2020, da pandemia, a polícia matou 184 pessoas dentro de casa, se aproveitando. E o Supremo Tribunal mandou proibir, e não adiantou nada. E continuam impunes. Isso me dá raiva, porque cada vida que é destruída, pergunta à mãe do George Floyd o que ela ouviu daquele filho debaixo, desculpe, não tem outra palavra, da pata daquele policial. Mom, help me. Help me. É ali que você apela para a mãe. E aquela mãe jamais vai deixar de ser sequelada, ela vai ficar amputada para o resto da vida. Como milhares e milhares de mães, de pais, de avós estão sendo amputados por todas essas perdas que a gente está acumulando. A resiliência rima também com outras palavras que são muito presentes no nosso dia a dia hoje. Resiliência rima com incompetência, com negligência, com prepotência, com violência. E essa negligência do Estado de não nos proteger e achar que o idoso cabe só à família, pergunta a Andréia na sua prática. A família não dá conta. Que família? Muitas vezes não existe essa família. Essa família que está fragmentada, que está maltratada. O Estado tem que colocar em ordem. E, infelizmente, nós tivemos um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas que sofreu uma intervenção vertical da Presidência da República e, em vez de nos proteger a nós idosos, é incapaz, não tem competência. Coube à sociedade civil, e aí sim, a sociedade civil responder. As instituições de longa permanência no Brasil foi um movimento maravilhoso, orquestrado e liderado por uma pessoa que eu amo muito, que é a vice-presidente do nosso Centro Internacional da Longevidade, a doutora Carla Giacomini, que mobilizou 1.200 voluntários, desde acadêmicos até lá no interior do sertão da Bahia, para formarem a Frente Nacional que pudessem proteger as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas que estão institucionalizadas. E nós conseguimos ter uma mortandade muito menor em pessoas institucionalizadas do que um sofisticado Canadá, do que a França, do que a Espanha, ou do que sei lá. Porque a sociedade civil se mobilizou. E aí, não me venham com engodos de falar de políticas, de um Brasil amigo do idoso, de
um populismo desenfreado, que me lembra até, Andréia, quando houve a percepção da primeira-ministra Theresa May, lá na Grã-Bretanha, que descobriu que havia isolamentos. E aí criou o Ministério da Solidão. Muito bem, nós temos solidão, então vamos criar um ministério, tem um ministro, tem funcionários públicos, tem toda uma hierarquia. E no mesmo ano fechou 800 bibliotecas públicas, e é ali que se quebra a solidão. Eu tenho isso como exemplo. É na biblioteca que vai o idoso para se aquecer no inverno, que vai a pessoa com uma doença mental e quem lhe pergunta o que você está fazendo aqui, ou que vai uma mãe solteira com seus filhos encontrar seus pais para as crianças brincarem, e elas... Ali se quebra a solidão, não criando-se um ministério. Então, políticas sérias, políticas que realmente respondam àquilo que nós estamos clamando, é o que nós estamos precisando e que está fazendo muita falta. Senhores do Planalto, ouçam-nos. Muito obrigado, Kalash. Olha, a gente tem algumas perguntas. Duas delas se referem ao livro. O primeiro, eles querem saber qual é o nome do livro do Cícero. E a outra, Kalash, mostra de novo o seu livro para a gente anotar aqui o nome. Handbook on Activating in Quality of Life. Esse é um livro que pega todas as pesquisas com os melhores pesquisadores na área de envelhecimento ativo, que foi o grande marco político, com pouca modéstia, quando eu lancei na Organização Mundial da Saúde, e que deu origem a um movimento internacional de 3.000 cidades que implementam a cidade amiga do idoso, que saiu de um laboratório aqui de Copacabana, que é o bairro mais envelhecido do país. E o livro do Cícero é O Saber Envelhecer, que é um livro bem pequenininho, um livro de bolso da LPM, tem uma tradução ótima. E eu sugiro também que, na sequência, se vocês estão interessados em ler mais sobre velhice, envelhecimento, que já se pensou, que já se produziu, tem 3 livros que, para mim, são fundamentais para a compreensão desse processo, que é o Cícero, a Simone de Beauvoir, que é a velhice, que é uma pesquisa impressionante, e o Bobbio, O Tempo da Memória, que eu acho fantástico também. Eu incluiria esses 3 livros assim como sugestão. Eu daria mais um, viu, André? Eu daria, que está tão presente, 1984 e a peste. Porque tudo que está escrito ali é o que está acontecendo hoje no Brasil, e não há dúvida nenhuma que tanto um quanto o outro advertem, através da peste, que está escondida nos baús, nas estantes, que pode a qualquer momento aflorar de novo, e o George Orwell criando a linguagem do Newspeak, que as palavras começam a perder sentido, e tem o Big Brother te olhando, e eles dois advertem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, não bobeiem, porque o fascismo pode voltar. Eu acho que essas 2 leituras são muito atuais. De acordo. Perfeito. Olha, tem uma pergunta para a Andréia. A Débora pergunta qual é o nome do instrumento que mantém o livre-arbítrio do sênior e oferece a opção de 2 representantes. É a diretiva... Eu já respondi para ela no chat. É a tomada de decisão apoiada. Então, ótimo. E a Lilian pergunta, eu acho que ela pode responder melhor essa, como lidar com os limites físicos na velhice? Para você envelhecer bem, quando eu falei saúde, a saúde ela está alicerçada, à medida em que você envelhece, de você manter bem, do ponto de vista físico, através de 4 controles de fatores de risco que estão associados às doenças comuns do envelhecimento. Então, quais são as doenças comuns do envelhecimento? Você tem as doenças cardiovasculares, a diabetes, problemas endocrinológicos, você tem diabetes, você tem obesidade, hoje definido como doença, e todos eles têm esses 4 fatores comuns, que são a dieta inadequada, a falta de atividade física, o sedentarismo, a ingestão excessiva de álcool, que está aumentando durante a pandemia, e o fumo. Se você controla esses 4 fatores de risco, você pode controlar as doenças físicas.
Não estou falando das doenças mentais, porque, infelizmente, eu não tenho muito para te contar como é que você pode evitar uma doença de Alzheimer ou uma demência. Embora a hipertensão possa controlar as doenças, as demências vasculares. Então, há uma combinação muito boa, porque quando eu era estudante de medicina, a gente acreditava assim, a gente brincava um com outros estudantes nossos, para envelhecer bem e chegar à longevidade, escolha bem seus pais. Só 25% da chance de você ter uma longa vida é ter escolhido bem seus pais. 25% é hereditário ou genético, o resto é estilo de vida. Mas também não vamos culpabilizar a vítima e dizer, mas como? O senhor não sabia que tinha que comer brócolis? Assim, meu senhor, se eu comer brócolis toda a primeira semana do mês, eu não vou ter dinheiro para comer farinha e açúcar na última. Não dá. Eu não está fazendo exercício físico, tem que malhar. Para que malhar? Não tem dinheiro para ir para academia. Então vai andar na rua, mas não tem calçada, tem tiro, tem bala perdida, não tem iluminação. Eu sou mulher, eu tenho que viver enquanto está claro, porque se eu sair no escuro, são 300 mil estrupos que tem nesse país. Então, é o condicionante do seu estilo de vida que está com os determinantes sociais da saúde. Olha, passamos até um pouquinho do nosso tempo. Eu queria deixar agora um breve espaço para vocês, se quiserem encerrar a sua fala, e em seguida a gente encerra. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer Miriam, Andréia, Kalash, por esse encontro maravilhoso, para a gente poder discutir esse tema que é tão urgente. Vocês três são três parceiros da Casa do Saber Rio e seguem como grandes parceiros da Casa do Saber. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar agora. Nós estamos muito felizes com esse novo momento e obrigado a vocês por ter aceito o convite e ter produzido, né? Vocês são os grandes atores desse encontro, que foi maravilhoso. Obrigado em nome da Casa do Saber para todos vocês três. E obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Eu vou começar ao contrário, deixar a Miriam para o final. E a minha mensagem é muito simples, Ricardo. Não vamos parar, não, vamos continuar, o papo está bom. E quando a gente está encontrando uma coisa boa, que a gente esteja feliz, que a gente esteja compartilhando histórias de vida, que a gente esteja compartilhando, também na tradição muito africana e de qualquer ancestralidade. É a tradição oral, da gente poder compartilhar, contar histórias. E eu vou cometer aqui uma indiscrição. Eu e a Andréia já éramos para sermos amigos há muito tempo por ancestralidade. O avô dela era amigo do meu pai em Antioquia, onde eles nasceram e cresceram. Então, a gente tem esse elo. E quando eu abracei a Andréia pela primeira vez, era como se estivesse realmente abraçando uma prima que, se não tivessem saído de Antioquia, é bem verdade que eu sou um mistureba, um vira-lata, eu acho ótimo. Eu tenho um avô português, eu tenho uma avó grega, eu tenho um pai libanês, eu tenho uma outra avó que vem de uma família judia italiana. Então, vamos ser mais tolerantes, vamos nos abraçar mais. E isso que eu acho uma maravilha quando encontrei a Pachá. E é a minha mensagem. Com amor a gente constrói. André, está te ouvindo, não? É porque não depende de mim. Pronto, agora Foi. Foi. Bom, eu quero agradecer a Casa do Saber por esse encontro. Para mim é sempre uma alegria encontrar a Miriam, encontrar a Kalash. Miriam, isso não é impressão, sensação ou uma profissão de fé, não. Vai passar. A gente não sabe o que vem no futuro, mas vai passar. Então, o meu desejo
é que esse tempo que a gente está vivendo de distanciamento, de tristeza, de raiva, de luto, não fulmine a nossa capacidade de se emocionar, de desejar muito, de desejar sempre, de desejar envelhecer para viver muitos anos, repetindo essa nossa experiência humana tão precária, tão contraditória, tão errática, e que a gente tenha direito de seguir a vida como ela é. Não é a vida perfeita, não é um modelo perfeito, não vai ser a velhice ideal, mas vai ser a velhice que nos define como seres desejantes. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem para vocês, é o desejo de que nós saiamos desse pesadelo, seres desejantes, afirmando a vida com toda a potência que ela tem. Agradeço muito a você, Ricardo, e a Casa do Saber, por esse nosso encontro. Eu gosto muito de conversar com Kalash e com Miriam, especialmente com uma plateia tão carinhosa e tão generosa. Te agradeço. Ontem, vocês sabem, né? Kalash, o Ricardo e a Andrea, eu passei por um momento muito difícil e eu falei, acho que eu não vou poder estar com vocês hoje. E eu falei com meu amigo, meu melhor amigo Guedes, que tem 98 anos, como todos os dias. Falei, Guedes, acho que eu não vou conseguir. Ainda mais com duas feras, como a Andrea e o Kalash, e eu assim, tão péssima como eu estou. E sabe o que ele me disse, Andrea? Você vai sim! Coragem! Você tem que ir! Mas eu não tenho condição física e emocional de ir. Você vai sim! Coragem! Não vai deixar de ir! Mas eu estou sem dormir, Guedes. Você vai sim! Coragem! E eu estou aqui muito grata por esse conselho que ele me deu, de ter ouvido coisas importantes que a Andrea falou para mim hoje. Ser mais resiliente, a minha impotência, de que vai passar, e do próprio Kalash, que tem que me ensinar mais a ter raiva, porque eu boto para dentro em vez de botar para fora. Então foi muito importante para mim esse encontro tão generoso e fundamental para falar, talvez de um dos temas mais invisíveis e desprestigiados até pouco tempo atrás, não só nas políticas públicas, mas até na academia, até pouco tempo atrás. Então, Ricardo, nesse aniversário de 15 anos, eu é que ganhei um lindo presente, tá? Obrigada, Andrea, obrigada, Kalash, obrigada, Ricardo. E eu tenho que agradecer agora, eu vou ligar para o Guedes e falar, Guedes, você tinha toda a razão. Diga, Kalash. Espera aí que está no mudo. Eu acho que a frase que a gente mais fala ultimamente é você está muda. Agora tá. Agora foi. Ok. O Antônio Gaudiano, quando abriu o Fórum Social de Porto Alegre, ele leu uma frase que ele leu uma frase que ele tinha lido num muro de uma favela da Colômbia. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Sensacional, sensacional. Muito obrigado de novo, Andrea, Kalash, Miriam. Obrigado a todos e seguimos lutando. Um beijo, um abraço para todo mundo. Obrigado.